Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos de volta aqui. O nosso encontro semanal, já está ficando religioso esse encontro, hein? Eu lembro que antes a gente fazia os vídeos da segunda-feira, a maior parte deles eram gravados, aí eu só subia o vídeo. Mas de um tempo para cá eu percebi que vocês têm gostado das lives, então a gente tem feito as lives para atender vocês aí, tá bom? É muito bom estar com vocês, eu estou muito feliz. E já estou vendo até alguém aqui, olha, Tainara França, assistindo diretamente do Uniaene Fadiba. Tudo bem, Tainara? Se a Laura conseguir colocar aí, vai ser um prazer estar de volta. Para quem não sabe, por que meu olho correu ali no comentário da Tainara? É porque eu estudei no Uniaene, ou Fadiba. Na minha época chamava-se IAN, lá no Nordeste, na Bahia, perto de Feira de Santana, ali na cidade de Capoeira, de Cachoeira de São Félix e Capoeiro Sul. E eu vou ter o privilégio, acho, não sei se é semana que vem, creio que é semana que vem, eu vou para o aniversário da instituição, vou pregar lá. Então, você que é da região aí de Feira de Santana, Cruz das Almas, outras cidades do entorno ali, Muritiba, você é muito bem-vindo ao IAN, vai ser um prazer estar com vocês lá. UniAN, corrigindo. Muito obrigado, mando meu abraço para todos aí. Fiz 4 anos de teologia nessa instituição. Quem mais, meu bem, que a gente vai dar boa noite aqui? Já comecei com o pé direito, vendo gente lá do meu antigo IAN, UniAN hoje. Vamos lá. A Lilian Ribeiro, sou de São Francisco, Minas Gerais. Obrigado, Lilian, que Deus abençoe você. E se vocês não estão sabendo, a nossa live hoje é sobre esse livro aqui, ó, A Cabana. Eu tomei o cuidado de ler o livro e assistir o filme também. Eu já tinha lido o livro há algum tempo e agora eu dei uma revisada aqui para poder comentar com vocês um pouquinho, porque muita gente tem perguntado. Mandaram beijos para você aqui, ó. Beijos, Érica de São Paulo. Beijos para Laura, ela é linda, concordo com você, viu, Érica? Concordo mesmo. Quem mais? Adriana Tavares, de BH. Boa noite, Rodrigo e Laura. Boa noite, Ariana. Quase toda segunda ela está aqui. É mesmo, a Laura está falando, Ariana, que ela lembra desse nome, que quase toda segunda você está aqui. Seja bem-vinda, muito obrigado pelo carinho. E, gente, aproveita também, vou cumprimentar o Alberto daqui a pouquinho, e manda uma mensagem agora para o pessoal participar. Vamos falar um pouco sobre A Cabana, porque, embora o livro não seja tão novo assim, e nem o filme, mas ainda está repercutindo muito esse livro aí. E tem pouco tempo que saiu no Netflix. Tem pouco tempo que saiu no Netflix. O Eugene Peterson, que fez aquela Bíblia, A Mensagem, ele chegou a comparar esse livro aqui ao Peregrino, do John Bunyan. Ele comparou ao Peregrino e aos livros de C.S. Lewis. E ele chegou até a dizer que esse livro pode fazer pelo cristianismo hoje mais do que o livro O Peregrino. Poxa, será? É forte isso, hein? O Peregrino é um clássico do cristianismo aí. Há outros também, Imitação de Cristo. Falando em livro, bom, deixa eu cumprimentar o Alberto, vou falar isso aqui. Alberto Júnior, de Moçambique. Boa noite, Alberto. Para você, quase boa manhã, né? Eu não sei quantas horas Moçambique está de fuso horário aqui. Eu já estive lá 2 vezes, mas não me lembro agora do fuso horário. Fiquem atentos, aqueles que não participaram do clube de leitura esse ano. Em breve nós estaremos anunciando, eu e a Fabiana Bertotti, o clube de leitura para 2025. Já estou dando uma pista aqui. Os clássicos do cristianismo, você conhece? A Imitação de Cristo, as Confissões de Santo Agostinho, os próprios livros de C.S. Lewis. Como é que a gente pode aumentar a nossa cultura a respeito daquilo que o cristianismo produziu? Então, e outra coisa, hoje também, já que eu estou na hora das propagandas aqui, hoje também termina uma condição especial para quem quiser ser meu aluno no Bíblia Comentada, ou quem quiser ser assinante da plataforma Bíblia Comentada. É uma condição que colocaram por causa do Dia das Crianças, tá bom? Termina hoje, meia-noite, horário do Brasil. Horário do Brasil. Vamos lá, meu bem? Cumprimentar mais algumas pessoas e daqui a pouquinho vamos falar sobre o livro A Cabana. Aliás, eu queria saber quem leu o livro, quem assistiu o filme. Manifeste aí também quem já leu, quem assistiu, o que achou. Aí depois a gente começa a conversar. Faz um enquete aí. Marcos Antônio Teixeira, de Parnarama, Manaus. Então é um prazer estar com você aqui também, viu, Marcos Antônio? Quem mais? Vamos ver mais alguém aí. A Laura está criando a enquete ali. Qualquer coisa eu pego aqui do lado também. Douglas Sabino,
Boa noite, Rodrigo. Escrevo de Taió, Santa Catarina. Obrigado, meu amigo. A Fabiane Souza Santos, também de Cambé, Paraná, aluna do Bíblia Comentada e da pós. Beijão para Laura. A Fabiana, aliás, eu nem sei se a Laura subiu, eu vou contar um negócio. Você viu o vídeo que eu te mandei? Hoje, postou? A Laura postou. Eu vou contar para vocês um perrengue que às vezes vocês não sabem. Eu estava gravando porque as aulas da pós-graduação eu gravo num lugar que tem um cenário bonito, um vidro assim, e não é que hoje tinha um casal de urubus atrás ali, e os benditos não saíam de trás de jeito nenhum, e tinha que me filmar com o urubu lá. A gente perdeu um tempão de gravação hoje, da pós-graduação, isso foi da pós-graduação, por causa dos urubus que estavam lá. Mas no final eu consegui gravar quase todas as aulas, quarta-feira eu volto a gravar outras mais, tá bom? Foi de História de Israel a matéria que eu gravei hoje. Cosme do Irará, Bahia. Cosme de Irará, Bahia. Cosme Ferreira. Obrigado, Cosme. Que Deus abençoe você, viu? Levina Marçal, de Jacareí, São Paulo, onde fica a Novo Tempo. De vez em quando eu vou para Jacareí, quando tem gravação lá no Novo Tempo. Rose, de Sydney, Austrália. Rosemeire. Muito obrigado, Rosemeire. Que Deus abençoe você e um bom dia aí na Austrália. Já deve estar amanhecendo o dia. Boa noite, doutor Rodrigo. Manda um abraço para governador Asher, no Maranhão, se pronunciei correto, governador Asher, no Maranhão. Meu abraço, meu beijo, meu carinho para vocês. Edivaldo Andaraí, de Chapada Diamantina. Vamos mais uns dois aqui, meu bem? Eu até agora não vi a resposta do pessoal, se eles... Aqui, ó. Michigan, a Fabiana de Michigan. Eu li o livro e assisti o filme. Tá bom? Li o livro e assisti. Apareceu uma até agora. 300 pessoas, 74% assistiu. Olha, assistiu ou leu, né? A Laura é esperta, já fez uma enquete aqui de 300 e tantas pessoas que participaram da enquete. 74% responderam que ou assistiram o filme, ou leram o livro, ou ambos, tá bem? Assistindo do Guarujá também, tem um aqui, não peguei o nome. Passou mais alguém que era aluno também. Marta Guimarães, nova inscrita. Bem-vinda, Marta. E no seu nome aqui, eu cumprimento a todos os novos inscritos. Venha para essa família. E foi bom a Marta falar de inscrita, daqui a pouco eu vou ler aí do Caco Cunha, porque é bom você se inscrever no canal. Você ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário, isso ajuda muito no algoritmo do YouTube a respeito do conteúdo que nós colocamos aqui, tá bom? Deixa eu ver o que o Caco falou. Sou Caco de Curitiba, um dos 100 primeiros alunos inscritos no curso A Bíblia Comentada, e visitei o MAB em janeiro desse ano. Quero voltar e fazer uma foto com você e a dona Laura. Vai fazer sim, viu, Caco? E seja muito bem-vindo e traga sua família. Inclusive, nós vamos ter um congresso de arqueologia agora, e haverá algumas alas novas do museu que não estavam abertas em janeiro. Então, prepare-se, Caco, tem novidades por aí. Paulo Gomes, obrigado pelo superchat aí. Paula. Passou já. Paulo Gomes. Vamos mais alguém aqui, meu bem? Deixa eu ver, só um minutinho. Eu vi quem está de Leipzig. Carla Souza de Leipzig, na Alemanha. Enquanto a Laura está procurando, eu vejo aqui também. O Camuí colocou: o filme A Cabana é uma boa história, mas é meio diferente da crença cristã predominante. Pois Camuí, nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Cíntia de Siqueira. Rodrigo, dá um oi para os brasileiros da Southern Adventist University. Claro, um beijo para vocês aí, um abraço para os brasileiros que estão representando aí. Se estiverem com o Dr. Michael Hazel, que é um arqueólogo aí, mandei um abraço para ele e a Gisele, que é brasileira também, esposa dele, e um carinho, um abraço para vocês aí, né? Eu estive aí na Southern Adventist University, fica lá no Tennessee. E Sheila Duarte, do Amazonas. Sheila Duarte. E mais um, agora que eu vou começar o assunto. Vamos lá. Quem mais, meu bem? Vera Valente, assistindo da cidade de Paulista, no estado de Pernambuco. Olha, eu nem sabia. Em Pernambuco tem uma cidade chamada Paulista. E a Vera está vendo de lá. Vera, que Deus abençoe sua vida. Muito bem, meus queridos. Vamos falar do filme A Cabana. Então, eu vou falar do filme A Cabana à luz da Bíblia. De princípio, eu já vou dizer para vocês algumas coisas aqui. Eu não sou contra usar elementos da arte para também levar a mensagem a uma pessoa. Tanto é que, citando clássicos do cristianismo, que eu já mencionei, o Peregrino,
do John Bunyan, ele é uma história também, né, do camarada que ele vai subindo ali pelo caminho da estrada da vida, e ele tem um peso nas costas dele, que vai aumentando cada vez mais, é o peso da culpa, do pecado, e tem também as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Há pessoas que são contra, totalmente contra o uso de qualquer tipo de literatura de romance para falar do Evangelho. Eu, particularmente, com todo respeito aos que pensam diferente de mim, eu não vejo problema. Outros exemplos que eu poderia dar da história, Crime e Castigo, do Dostoiévski, você tem Os Irmãos Karamazov, são peças da literatura que lidam com assuntos teológicos e filosóficos com uma maestria tremenda. E, a bem da verdade, o próprio Jesus se valia também de parábolas, algumas talvez fictícias, outras talvez reais, para ilustrar os princípios do reino. Jesus contava a história de um pai que tinha 2 filhos, um filho ofendeu o pai e foi embora de casa com a parte dos bens que lhe pertencia, depois ele volta. Jesus conta de um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Os rabinos da época de Jesus e também de tempos posteriores, da época do Talmud, eles também usavam parábolas e histórias fictícias para reportar elementos divinos. A própria Bíblia, às vezes, se vale até de animais ou seres mitológicos para falar de verdades divinas. Por exemplo, a besta do Apocalipse não existe em lugar nenhum. Não existe na fauna nenhum animal que tenha as características da besta do Apocalipse ou dos animais de Daniel capítulo 7. E Deus usou esses símbolos para retratar realidades que nós nem imaginamos. Então, eu não vejo problema com isso. Agora, a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Eu me lembro, por exemplo, quando eu ajudei na TV Record, nas novelas bíblicas, eu ajudei em Gênesis, na novela de Reis, e alguma coisinha ali, O Rico e Lázaro. E eu lembro que eu sempre preocupava em trabalhar com as autores da novela essa questão de não exagerar na licença poética. Por outro lado, alguma licença poética é possível que haja. Aliás, é impossível que não haja. A Bíblia retrata alguns elementos em 2, 3 versículos. Então, como é que você vai criar um diálogo, por exemplo, entre Abraão e Melquisedeque, se você não se valer da licença poética? Como é que você vai criar um diálogo entre Jesus e Nicodemos, se você não se valer da licença poética? Porque o que a Bíblia fala são de 2 ou 3 sentenças ali. Mas como é que foi Jesus chegando à casa de Nicodemos? O que Jesus perguntou? Jesus falou shalom, esse tipo de coisa assim. Outros detalhes também que a gente às vezes tem que ter na licença poética é que na nossa cultura há elementos que são diametralmente opostos a elementos do Oriente Médio. Então, por exemplo, isso aconteceu nas novelas da Record. Como é que você faz uma cena de Abraão e Sara, que eram o casal mais fofo da novela, sem mostrar em momento algum os dois se beijando na boca, ou andando de mãos dadas? Só que na cultura patriarcal do Antigo Oriente Médio, da época do Bronze Médio, quando, na minha opinião, viveu Abraão, simplesmente um marido não dava a mão para a mulher em público, ele não beijava a mulher na boca, igual a gente imagina. Mas se eu tiro isso das cenas de Abraão e Sara, não dá para entender onde é que estava o romantismo deles, você entende? Agora, temos que tomar alguns cuidados. Letra A, para que a licença poética não assuma tal protagonismo na peça, a ponto dela até usurpar o lugar da verdade. Letra B, uma peça fictícia que pretende também comunicar o evangelho, as verdades de Deus, de uma maneira a angariar talvez a atenção dos jovens ou de pessoas secularizadas, ela tem que tomar o cuidado para que a peça de arte não tome o lugar da palavra de Deus. Isso começou a acontecer com as novelas da Record, e foi uma preocupação na época. Eu lembro de reuniões que tivemos com isso lá na sede. Por exemplo, havia pessoas que perguntavam se realmente o Ramsés II estava ali, falando, sabe, como Ramsés? Não, porque a novela tem lá, será que tem isso aqui mesmo na novela? Então temos que tomar cuidado. Alguns personagens, na cabeça de algumas pessoas mais simples, eram personagens que a Bíblia mencionava. Então aí corria o risco da novela substituir a leitura da Bíblia. Aí deixou de ser um serviço à palavra de Deus para se tornar uma substituição, e não era esse o objetivo da Record TV na época. Eles tinham muito cuidado com isso. Estou dizendo o risco que o telespectador corre de, às vezes, substituir a ficção pelo real. Uma outra coisa que devemos tomar cuidado também
é para que a licença poética ou o enredo de toda a trama ali não seja algo herético ou que coloque coisas que não são aquilo que a Bíblia apresenta. Então isso é muito perigoso. O preenchimento de certas lacunas. E com esse preâmbulo, você já deve ter imaginado que eu não apreciei tanto a peça A Cabana. E vou explicar por quê e quais os perigos dela que eu vi. É lógico, vou julgar tudo fora? Não. Tem coisas interessantes aqui, tem reflexões muito, assim, animadoras até. Algumas frases aqui que eu sublinhei, valeriam até insight para um sermão. Só que, às vezes, o perigo de algumas coisas boas que estão aqui na cabana é que essas coisas estão imersas em alguns elementos teológicos preocupantes, antibíblicos, e que não têm nenhuma relação com o Evangelho de Jesus Cristo, são até opostos ao Evangelho de Jesus. Mas essa minha discordância, eu quero fazê-la com muito respeito e elegância. Porque eu sempre falo isso na internet. Por que eu corro de alguns debates? Não é porque eu não tenho argumento. Às vezes eu ouço o camarada falando, não sei a resposta, ele está errado. Mas é porque, às vezes, na internet, as pessoas querem tanto uma briga de egos, sabe? Um quer saber mais do que o outro, quer arrebentar, quer acabar. Não, eu tenho por princípio que eu tenho que ter classe até para discordar. Sabe recusar com classe? E a gente tem que ter isso. Eu tenho alguns projetos frustrados porque eu não os levei à execução, e um deles seria um manual de boas maneiras do cristianismo. Em quem que eu me inspirei isso? Na Glorinha Calil. Eu não sei se a Glorinha Calil um dia verá esse vídeo, mas se ela vir, que ela saiba que ela tem um admirador aqui. Eu sempre admirei a Glorinha Calil. Já tem um tempão que eu não vejo coisas dela na internet, parece que ela sumiu. Pelo menos eu não tenho acompanhado, o algoritmo não me mostra vídeos dela. Mas eu lembro quando ela aparecia na televisão, a Glorinha Calil, ela conseguia ser uma socialite sem ser snob. E os conselhos que ela dava de ética, de boas maneiras, eram conselhos práticos, que eram uma verdadeira filosofia de vida. Então, eu sempre admirei a Glorinha Calil. E uma vez ela estava falando de um livro, um livreto que ela estava produzindo sobre regras de etiqueta para a vida do dia a dia. Eu não lembro o título do livro, mas era um livrinho pequeno, onde ela iria falar sobre regras de etiqueta, por exemplo, quando você está no hospital, está no cinema, chega uma visita na sua casa, você não está... Como é que você age nessas situações? Eu achei muito interessante. Isso é tão importante como saber como se portar com os talheres de prata à mesa. E, inspirado na Glorinha Calil, eu falei assim, puxa vida, alguém poderia, e eu não cheguei a fazê-lo, escrever também um manual de boas maneiras na religião, no cristianismo, na apologética. Sabe, essa apologética que fica xingando, para mim, quando a pessoa é assim, é um ridículo, ou dá gargalhada, ou qualquer coisa assim, a pessoa já não tem argumento. Porque quem tem argumento consegue colocar o argumento dele com classe. Isso vale para política, para religião, para conversa sobre futebol. E a gente tem que aprender, mesmo que não concordando com o outro, Glorinha Calil, tornei-me seu discípulo, aprender a discordar com elegância e classe. Como se você fosse um gentleman, tá certo? Eu não sei qual seria o feminino de gentleman. Se alguém souber, me ajuda aí. Mas isso vale para as mulheres também. Alguém que age com educação. Gentlewoman, não sei se teria isso. Então, que nós possamos discordar com elegância. Eu pretendo fazer isso aqui. Eu vou discordar da cabana, mas sem subir no tamanco, sem sapatear, sem começar a esbravejar aqui. Vou defender Deus, essa heresia desse livro tem que ser queimado. Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. E como eu falei, tem coisas da cabana que me fizeram refletir, como peça literária, muito bem escrito. Como diagramação, a editora Arqueiro fez um trabalho muito bom, uma letra fácil de ler. Eu não tive acesso ao livro em inglês, então eu não posso emitir juízo de valores sobre a tradução. Eu vi que tinha alguns aportuguesamentos aqui, você não dá o braço a torcer, você agora é o sabidinho, que eu fiquei tentando imaginar qual seria o original em inglês, que eles acabaram traduzindo dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, dentro desse ponto de vista, muito bem. Agora, quais são os pontos que preocupam você, Rodrigo? Vamos direto ao assunto. Ok. Eu vou começar assim. O primeiro problema é que esse livro,
ele está customizado, escrito, direcionado para pessoas que estão machucadas com o sistema. E aqui que está talvez o ponto mais perigoso do livro A Cabana. O livro, a princípio, parece estar escrito para versar sobre o problema do sofrimento. Porque eu não vou dar spoiler do filme nem do livro, mas vou dar pelo menos um resumo para você entender a trama, de um sujeito que ele tem 3 filhos, o Mackenzie, ele tem 2 meninas, uma pequenininha, uma mais velha e um menino. E um dia que eles estão num acampamento de verão, que a esposa não vai, que ele leva as crianças, a pequenininha é sequestrada e não vou falar o nome, porque senão o algoritmo, o YouTube pode cortar aqui. E ele tem aquela tragédia da perda da menina, e ele sofre muito com aquilo. E o Mackenzie, antes dessa tragédia e depois, muda completamente, tanto no livro, na descrição, como no filme. Ele antes era alegre, brincalhão, agora ele fica uma pessoa que não sai de casa, muito assim, lacônico nas suas respostas, a mulher sai com os filhos e ele fica, o casamento começa a ir por água abaixo, a filha também não conversa com ele direito, começa um estranhamento ali, ou seja, o peso do luto e da situação mal resolvida cai sobre a família. E a pergunta inevitável sobe: por que um Deus de amor levou a minha menininha? Onde é que está o Deus de amor que todos os domingos eu cultuo na igreja? Que eles mencionam muito o culto ao domingo. Aparentemente, o livro, então, é um livro de teodiceia, para justificar a existência de Deus em meio ao sofrimento humano. Mas, a rigor, esse livro não tem o problema do sofrimento como o seu principal elemento. A maneira como ele foi escrito é um livro customizado para pessoas que estão machucadas pelo sistema. Aqueles que eu chamaria de feridos em nome de Deus. Poderia ser até o título de um livro, né? Os feridos em nome de Deus. São pessoas que ou foram injustiçadas na religião, ou não se encaixam na fé, ou têm traumas mal resolvidos com um pai muito severo, uma mãe muito severa. Até o modo como o personagem principal, Mackenzie, mostra o pai dele, reflete o que eu estou pensando aqui. O pai dele era um sujeito religioso, ultra mega power conservador, legalista, eu diria, mas que por ter problemas com o vício, se torna tremendamente violento, espanca a mãe na frente do filho, espanca o filho, e ele acaba também cometendo um crime contra o próprio pai, que fica silenciado, mas a culpa fica ali. Então, o livro parece ser customizado para pessoas que falam o seguinte: eu não suporto a religião, eu não suporto as regras, eu não suporto a instituição. E eu até escrevi aqui, no prefácio, eu escrevi essa frase: pessoas machucadas ficam mais à mercê de predadores que sempre parecem ser legais e bonzinhos. Esta é a minha advertência. Eu vou ler para você de novo. Pessoas machucadas são as que mais ficam à mercê de predadores e eles sempre se parecem legais e bonzinhos. Pode olhar em toda a área. Uma menina que está machucada pelo pai, porque é ausente, é estúpido, é bruto, é violento dentro de casa, é a menina que está mais à mercê de ser vítima de um conquistador barato. Ou de um traficante de drogas. Pode olhar, normalmente traficante de drogas alicia quem mais facilmente? A pessoa que está revoltada, que está machucada, que tem problemas de família, problemas disfuncionais, que tem um relacionamento tóxico. Esses são os mais fáceis de ser a presa do traficante. Quais são as mulheres que são as presas mais fáceis daqueles estelionatários de internet? São justamente aquelas que estão fragilizadas, carentes, que o marido arrumou um amante e saiu de casa, que está se sentindo agora um pouco fora do peso, que o marido já a menospreza, está carente, são as mais fáceis. E eu poderia dar outros exemplos aqui. E geralmente, qual a semelhança entre o traficante de drogas, o estelionatário da internet,
ou quem sabe aquele também que pega criancinhas. Eles sempre aparecem como sendo uma pessoa legal, compreensível, a resposta para os seus problemas. É por isso que uma história tão bonitinha como a história da cabana, ela me preocupa se ela cair no colo de alguém que está com essas prerrogativas de ferido em nome de Deus, machucado pelo sistema religioso ou sentindo-se oprimido por uma religião cheia de regras e doutrinas às quais ele não consegue abraçar. Ele não tem saco para ficar a noite inteira numa vigília fazendo oração de joelhos, 15 minutos, com um monte de velhinha do coque. Ele não tem saco para isso. Ele quer ir para balada. Ele tá em crise existencial por isso. Ele não quer acordar no domingo de manhã cedinho, ou no sábado, para quem guarda o sábado, e ir para a escola sabatina ou a escola dominical. Ele quer dormir até mais tarde. A Bíblia dele está empoeirada lá, mas ele não tem saco de ler a Bíblia. Ele prefere assistir um filme do Netflix. Então ele está afligido também. Ele quer uma religião que o liberte desses grilhões de ter que ler a Bíblia, devolver dízimo, perdoar o próximo. Embora o tema do perdão venha aqui, né? Ele quer uma religião que o livre desse negócio de não pode fumar, não pode beber, não pode transar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele está de saco cheio disso. E então? A prova que o livro foi customizado para pessoas que estão mal resolvidas com o sistema religioso está em várias páginas. Eu vou ler algumas delas para vocês e você vai ver o perigo não necessariamente do que é dito, mas do que falta ser dito. Olha aqui, por exemplo, eu anotei algumas páginas. A página 164, eu estou com essa edição aqui. Eu não sei qual que seria essa edição, mas tudo bem. Aqui na página 164, o autor diz assim, quando ele fala Mac, é o Mackenzie, tá bom? Que está conversando ali com Deus, porque Deus vai aparecer para o Mackenzie numa tríade, não é uma trindade, isso é um ponto que eu vou levantar daqui a pouquinho, onde Deus é uma mulher negra, o Espírito Santo é uma mulher asiática, que também atende pelo nome de Sarayu, e Jesus é um jovem carpinteiro descolado, sabe? Bem desses jovens de vida alternativa, pelo modo como ele veste e tudo mais. Mas vamos falar primeiro dessa questão do livro customizado para pessoas machucadas. Aí começa assim, Deus vira para Mac, ou para Mackenzie, e diz assim, Mac, é por isso que você só está vendo a instituição, que é um sistema feito pelo ser humano. Não foi isto que eu vim construir. O que eu vejo são as pessoas e suas vidas. Uma comunidade que vive e respira, feita de todos que me amam, e não de prédios, regras e programas. Mark ficou meio abalado ouvindo Jesus falar de igreja desse modo, mas não chegou a surpreendê-lo. De fato, foi um alívio. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com essas falas que demonizam a instituição chamada igreja. Porque não é isso que eu encontro na Bíblia, sabe? Os apóstolos, eles tinham suas regras. Eles tinham um sistema de ofertas, de dízimos, de culto, tinha liturgia, não era cada um faz do jeito que bem entender. Paulo deixou bem claro como deveria ser a Santa Ceia, e na verdade ele até explicou que o rito da Santa Ceia era algo que ele entregou como ele recebeu do Senhor. A Santa Ceia é com o vinho, na minha opinião, não fermentado, depois eu posso explicar o porquê disso para vocês, e o pão também sem fermento. Santa Ceia não pode ser feita com Coca-Cola e biscoito traquinas, porque é mais gostoso. Eu sei que o meu sobrinho ia amar uma Santa Ceia feita com picolé e M&M. Eles iam amar. Mas eu não posso simplesmente transformar a Santa Ceia agora, pegar M&M e picolé e falar assim, esse é o corpo de Cristo. Porque ele falou que deveria ser o pão sem fermento. Isso é sistema, isto é instituição. Foi instituída a Santa Ceia. Paulo falou que não é qualquer um que pode chegar lá e participar como quiser, o seu bel prazer. Ele falou, ai daquele que tomar de maneira indigna a Santa Ceia. Então, essa demonização atual da entidade chamada igreja, ela é muito preocupante. Muito preocupante. Ah, Rodrigo, você está passando pano para os erros da igreja? Não, gente, eu vivo numa.
Eu sou funcionário de uma igreja. A minha carteira profissional é assinada pelo CNPJ da União das Confederações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu trabalho no UNASP, Campos Engenheiro Coelho. Eu sei que toda igreja tem falhas. Por isso que quando eu vou dialogar sobre religião, eu não gosto de ficar pegando o erro. Aí eu vou atacar a igreja católica agora, porque houve aqueles problemas dos padres com as crianças. Tá, mas e aqueles problemas também da igreja evangélica, de pastores roubando o dízimo? E aqueles problemas do espiritismo também, com falsos médiums que tem por aí, que pega o dinheiro de todo mundo e corre. Eu já falei com vocês, todas as igrejas têm problemas. Na igreja adventista, por exemplo, para você ver que eu tenho coragem de falar, inclusive, da minha, eu tenho uma história triste e uma feliz, acontecidas ambas em Ruanda. Lembra quando teve o genocídio em Ruanda, a guerra civil? Pois é, naquele genocídio em Ruanda, eu tive um adventista do sétimo dia, que eu louvo a Deus pela vida dele, que salvou várias pessoas no hotel e virou até o filme Hotel Ruanda. E na mesma guerra que eu tenho esse irmão adventista salvando vidas, eu tenho na mesma guerra um pastor adventista e o filho dele, que era médico, chamando os irmãos para dentro da igreja, irmãos que eram os Hutus e os... Esqueci o nome dos outros agora, era de outra etnia que não dos Hutus, e chamou os irmãos para dentro da igreja, denunciou os irmãos, trancaram a porta e assistiram enquanto os Hutus punham fogo em irmãos adventistas. Esse pastor e o filho deles estão presos até hoje por crimes de guerra. Você percebe, então, agora, se eu for olhar, eu não vou ficar na igreja porque tem esse pastor e o filho dele que cometeram esse crime, eram adventistas do sétimo dia, tá, por que eu vou medir a igreja pelo pastor que ajudou a botar fogo nos irmãos e não vou medir pelo irmão que salvou vidas? Por que não? Porque, veja bem, se eu olhar o número de pessoas que fazem barbeiragem no trânsito, eu nunca mais deveria dirigir. Porque cada vez que eu vou dirigir, pode vir um motoboy e raspar o meu carro, pode vir um louco e fazer uma besteira no trânsito, mas nem por isso eu paro de dirigir. Os que gostam de futebol sabem que no futebol está repleto de problemas, desvios, às vezes, de conduta, roubo, má administração. Quantas vezes a torcida fica irada contra o técnico, contra o diretor, o presidente do time, mas o flamenguista não deixa de ser flamenguista, o corintiano não deixa de ser corintiano, o palmeirense não deixa de ser palmeirense. Parece que a gente tolera qualquer erro do time e nem por isso deixa de vestir a camisa. Tolera qualquer erro no trânsito e nem por isso deixa de dirigir. Mas os erros da igreja, a gente, desce o sarrafo. Não é por aí. Jesus falou que a igreja foi ele que fundou. Está na Bíblia, no Evangelho. Quer ver uma outra passagem também que eu disse que é para pessoas que estão machucadas? Olha o que está aqui na página 166, que também acho perigoso. Ele disse aqui, olha, você gosta muito de religião e de instituições? Perguntou Mark, falando de Deus, sem saber se estava fazendo uma pergunta ou uma afirmação. Aí Deus falou assim, eu não crio instituições, nunca criei, nem criarei. E a instituição do casamento? O casamento não é uma instituição, é um relacionamento. Jesus fez uma pausa e retomou com voz firme e paciente. Como eu disse, não crio instituições. Esta é uma ocupação dos que querem brincar de Deus. Portanto, não gosto das religiões e também não gosto da política nem da economia. Não gosto das religiões. E o que eu faço na Bíblia quando diz a religião verdadeira é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Isso aqui não é bíblico, é perigoso. Está incentivando a pessoa a ser um cristão avulso, um crente solto. Eu não gosto das instituições, não gosto das religiões. Isso não é bíblico. Vamos mais a uma parte aqui. Na página 168, também tem outra coisa aqui que eu achei muito perigoso. Olha aqui. Está no finalzinho aqui. Aí o Mark está conversando lá com Jesus e tudo mais. Aí Jesus fala com o Mark assim, Mark, eu as amo. E você comete um erro julgando-as. Devemos encontrar modos de amar e servir os que estão dentro do sistema, não acha? Lembre-se, as pessoas que me conhecem são aquelas que estão livres para viver e amar
sem qualquer compromisso. Gente, essa frase, para mim, com todo o respeito que eu tenho pelo autor, não posso julgá-lo, essa frase, para mim, ela chega quase que às bordas de uma frase satânica. Perdoem a sinceridade. Olha o que Jesus diz aqui. As pessoas que me conhecem são aquelas que estão livres para viver e amar sem qualquer compromisso. É justamente esse o problema que nós estamos tendo hoje nas relações. As pessoas não querem compromissos. É por isso que tem tanta menina e tanto rapaz aí fazendo filho e não criando, porque o sexo é sem compromisso. Elas estão ficando apenas ali na balada, sem compromisso. Ah, você é bonitinho, você também é bonitinho, rolou, ficamos, beleza, cada um vai cuidar da sua vida no dia seguinte. Não é por aí. E continua dizendo ainda, veja bem, a ideia pareceu estranha e inesperada para Mark. E Jesus continua, é Jesus que está falando aqui, tá? É isso que significa ser cristão? Achou-se meio idiota ao dizer isso, mas era como se vivesse tentando resumir tudo na cabeça. O Mark falou. Aí Jesus fala, quem disse alguma coisa sobre ser cristão? Jesus falando, eu não sou cristão. A ideia pareceu estranha e inesperada para Mark, e ele não pôde evitar uma risada. Não, acho que não é. Chegaram à porta da carpintaria e de novo Jesus parou. Os que me amam estão em todos os sistemas que existem. São budistas ou mormons, batistas ou muçulmanos, democratas, republicanos e muitos que não votam nem fazem parte de qualquer instituição religiosa. Tenho seguidores que foram assassinos e muitos que eram hipócritas. Há banqueiros, jogadores, americanos, iraquianos, judeus e palestinos. Não tenho desejo de torná-los cristãos, mas quero me juntar a eles em um processo para se transformarem em filhos e filhas do papai e em irmãos e irmãos de um ser amado. Irmãos, isso aqui é muito bonitinho, mas não é bíblico. Vamos por partes. Jesus disse, eu tenho filhos em todos os sistemas. Sim, eu concordo, eu prego isso. Jesus tem filhos e filhas em todas as religiões e até fora delas. Eu já falei isso à exaustão e você já deve ter me ouvido falar isso aí na internet. Mas olhem o perigo da frase. Tenho seguidores que foram assassinos e muitos que eram hipócritas. O que faltou aqui nessa fala desse Jesus que não é o Jesus do Evangelho? O Zaqueu era um ladrão, mas ele se converteu. A mulher adúltera, da qual Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ela era adúltera, mas ela se converteu. O ladrão na cruz era ladrão, mas ele se converteu. O modo como aqui está dizendo, a pessoa não precisa se converter. Então, Jesus tem filhos e filhas em todos os lugares? É claro que sim, mas ele os chama ao arrependimento. Isso é sério. Mas o Jesus da Bíblia não chama ninguém ao arrependimento. Aliás, uma das facetas do livro que eu vou comentar daqui a pouquinho é que o livro não traz Deus como alguém que julga. No final, todo mundo vai ser salvo. Tem até uma parte do livro onde Deus fala no capítulo 11, na cena do julgamento, onde Deus fala o seguinte, que ele não pode amar porque ele ele não pode julgar ninguém porque ele é limitado pelo seu amor. Deus só pode perdoar as pessoas e salvá-las, nunca julgá-las, porque ele as ama demais. Como assim? O que eu faço com o Apocalipse 14 que diz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Não é o Deus do livro A Cabana. Então, assim, você pode até gostar do livro A Cabana. Não vejo nenhum mal nisso. Você pode até achar assim, Rodrigo, o livro foi maravilhoso. Eu achei uma bênção o livro. Tudo bem, não tem problema. Você só não pode dizer que o Deus que esse livro apresenta é o mesmo da Bíblia. Ou eu estou lendo uma Bíblia diferente da sua. Porque são visões de Deus diametralmente opostas. Veja, quando fala eu tenho seguidores em todos os sistemas, eu pergunto, Jesus também tinha seguidores entre os nazistas? O que você acha? Jesus também tinha seguidores entre satanistas? Jesus também tem seguidores entre pedófilos? São sistemas organizados, tá?
Quem assistiu Sound of Freedom sabe que os que praticam crimes contra crianças são organizados, tanto é que eles têm dinheiro, têm advogado, têm festas clandestinas, são um sistema. Jesus tem seguidores em todos os sistemas? Ou Jesus tem pessoas em todos os sistemas perdidas que ele veio salvar e buscar? Então, falta muito no livro esta questão do arrependimento. E outra coisa, tem um momento aqui que Jesus também fala assim, isso significa que todas as estradas levam a você? Aí Jesus falou, de jeito nenhum, sorriu Jesus, enquanto estendia a mão para a porta da oficina. A maioria das estradas não leva a lugar nenhum. O que isso significa é que eu viajarei por qualquer estrada para encontrar vocês. É isso que a Bíblia fala. É muito bonitinho o livro, é muito poético. Se você não prestar atenção nas entrelinhas, você quase se apaixona por essa visão de Jesus que apresenta aqui. Todos os caminhos levam a ti, Jesus? Não, a maioria dos caminhos não leva a lugar nenhum. Mas eu pego qualquer caminho para encontrar você. Até o caminho errado? Jesus não usou essa metáfora na Bíblia. Jesus não disse, a maioria dos caminhos não levam a lugar nenhum, mas eu tomarei qualquer caminho para chegar a você. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não toma o caminho para me encontrar. Ele é o caminho. Ele é o caminho. A Bíblia fala, há caminhos que levam à morte. E peço que não vão por esse. Eu ofereço a vida, disse o Senhor a Israel. O caminho da vida. Então, cuidado com esse detalhe. Mas, como eu falei, eu quero mais uma parte que eu quero ler para vocês aqui. Na página 113, tem uma coisa também que me chamou a atenção aqui. Página 113. Olha o que ele fala aqui. De novo, é Jesus falando. A criação foi levada por um caminho muito diferente daquele que desejávamos. Ele está falando dele, de Deus Pai, que ele chama de Papai, e o Espírito Santo. A criação foi levada por um caminho muito diferente do que desejávamos. Em seu mundo, no mundo de Mackenzie, o mundo físico, o valor do indivíduo é constantemente medido em comparação com a sobrevivência do sistema, seja ele político, econômico, social ou religioso. Na verdade, de qualquer sistema. Primeiro uma pessoa, depois umas poucas e finalmente muitas são facilmente sacrificadas pelo bem e pela permanência do sistema. De uma forma ou de outra, isso está por detrás de cada luta pelo poder, de cada preconceito, de cada guerra, de cada abuso de relacionamento. A vontade de poder e independência se tornou tão disseminada que agora é considerada normal. Qual o problema, Rodrigo, disso aqui? O problema realmente é o sistema. Lembra que o livro foi customizado para pessoas machucadas pelo sistema? Pois é. A questão é que o problema da humanidade não é o sistema, é o pecado. Mas isso não aparece no livro em momento algum. O que nos torna realmente prisioneiros, o que nos torna preconceituosos, racistas, desafeiçoados, inimigos de Deus, amigos dos prazeres, ímpios, desonestos, autoritários, invejosos e qualquer outro adjetivo ruim que eu possa dar, o que nos leva a isto é o pecado. E pecado não se explica. Pecado se paga com sangue derramado na cruz do Calvário. Mas o livro dá explicações demais para o pecado. Não, ele foi assim porque o pai dele foi perverso. Tem um momento lá do julgamento que o Mackenzie entra e eles mostram o próprio pai dele apanhando do avô, sabe? Então, quer dizer, pecado não se explica. E, aliás, isso até é frase de uma música, não é minha. Pecado se paga. E Cristo pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário. Mas aqui no livro, mesmo que ele mostre o amor de Jesus morrendo pela humanidade, o livro não deixa, nem nas entrelinhas, a impressão que Jesus morreu para nos salvar do pecado. Não, Jesus apenas se sacrificou, sabe por quê? Para vir ao mundo mostrar Deus de uma forma mais material. Ele, papai e Saraiu. Aliás, um dos problemas que eu vi é que quando ele vai falar do Saraiu, que é o Espírito Santo, ele se assusta quando o Espírito Santo chega para ele, e o Espírito Santo
chega como se fosse uma moça, como se diz, asiática, talvez japonesa ou coreana, e ele fala, você é o Espírito Santo? Eu sou o Espírito Santo. E qual é o seu nome? Sarayu. Ele falou, Sarayu? Aí ela fala, Sarayu é um nome em sânscrito que significa vento, sopro. É verdade, só que Sarayu não significa só vento, sopro, não. Sarayu, na cultura, na teologia do hindu, significa um rio que é o curso das reencarnações. Em alguns mitos que você tem aí hindus, você vai ver que o Sarayu aparece como um rio caudaloso que simboliza o curso das nossas reencarnações. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina ressurreição, não reencarnação. Fora o fato que o livro é bem imortalista. Ele mostra a filhinha do Mackenzie, que faleceu já no céu, brincando, e os irmãos sonhando com ela, e falando, quando você dormir no seu mundo e acordar no meu, é bem imortalista. Havia momentos que parecia que estava lendo quase que uma sessão mediúnica no livro aqui, sabe? Aí mostra quando a menina morreu, que a Sarayu foi preparar a menina para o mundo por vir, que enrolou a menina num cobertor. Eu já li o livro O Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, e parecia que eu estava lendo O Nosso Lar, sabe? Tinha algumas coisas assim que fica bem para um espírita que acredita na reencarnação, mas para alguém que acredita na doutrina da ressurreição, é uma coisa meio complicada. Outra questão que eu gostaria de tratar com vocês é que o próprio desdém com que o livro fala da Bíblia. Tem uma parte que ele encontra com a Ná. Ná é uma outra personagem que aparece, que ele até pergunta, você também é um quarto? São 4 deuses aí, o Espírito Santo rei e fala, não, nós só somos 3. A Ná é a Sofia, que é a materialização dos pensamentos de Deus. E Jesus também explica isso. Mas essa Ná, que é essa sabedoria, essa Sofia, tem uma hora que ela fala com desdém assim, ela fala o seguinte, a voz de Deus foi reduzida a páginas impressas num livro chamado Bíblia, que tem que ser interpretado e decifrado por autoridades constituídas. Mas isso não tem nada a ver com Deus, sabe? Então, é um desmerecimento da Bíblia. Então, houve um desmerecimento da religião, da igreja institucionalizada e também da Bíblia. E talvez eu fique pensando se não é exatamente isso que o diabo quer. Ele quer tornar a teologia vazia da sua essência, onde praticamente tudo vale. Meus queridos, a igreja tem que aceitar a todos, mas ela não pode aceitar a tudo. O evangelho está disposto a todos, mas não a tudo. É muito perigoso isso aqui. Outras coisas que eu anotei até aqui, eu fiz um resumo. A própria percepção da Trindade no livro é completamente equivocada. Eu sei que a questão de Deus como mãe é um ponto que alguns podem pegar, porque eu tenho na Bíblia algumas passagens que parecem colocar Deus como uma figura feminina. Vou dar um exemplo para você. Quando você pega aqui Isaías, mas eu vou responder isso, tá bom? Deixa eu só mostrar alguns textos que normalmente as pessoas usam para falar que Deus na Bíblia também pode ser uma figura feminina. Quando você vai para Isaías 66, verso 13, Deus diz assim, Isaías 63, verso 13. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei em Jerusalém. Vocês serão consolados. Olha, veja bem, Deus está se comparando a uma mãe. Tal como a mãe consola os filhos, assim eu os consolarei. A outra passagem é aquela de Mateus capítulo 23, no sermão profético, onde Jesus, olhando para Jerusalém, fala o seguinte, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os seus pintinhos e você não deu atenção. Bom, meus queridos, realmente, há algumas analogias femininas aplicadas a Deus e a Jesus, mas veja bem, são analogias. Eu sou homem, mas eu posso falar igualmente, assim como uma mãe cuida de um filho, eu vou cuidar desse bebê. Eu posso falar isso. Eu posso falar isso. Eu posso dizer assim, olha, eu vou
pode ficar tranquilo, eu vou aprender a bordar e vou fazer uma costura aqui, como aquelas mulheres rendeiras lá de Pernambuco. Estou fazendo apenas uma analogia, eu não me tornei mulher. Perceberam? Eu posso dizer para você assim, calma, eu vou cuidar de você como uma mãe cuida do seu filho. Normal, eu estou apenas fazendo uma analogia. Ou também eu posso dizer assim, olha, aquela mãe, quando mexem com os filhos dela, ela vira uma leoa. De novo, uma analogia. Ela continua sendo mulher e mãe. De acordo com Jesus, no Evangelho de João, Deus é espírito. Então, Deus não é, em essência, nem homem, nem mulher. Deus é espírito. Deus não tem sexo masculino, nem sexo feminino, correto? Embora isso seja verdade, como eu disse, Jesus fala na Bíblia que Deus é espírito, João capítulo 4, não tem problema com relação a João capítulo 4 mesmo, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Ele falou, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Embora isso seja real do ponto de vista bíblico, não confundamos duas coisas. Letra A, Deus é espírito, então ele não é nem masculino nem feminino, correto? Mas isso não faz de Deus hermafrodita, nem do gênero neutro, tá bom? Deus não é nem hermafrodita, nem do gênero neutro. Deus não é, agora como essas novas ideologias de gênero aí, Deus, agora eu vou falar de Deus como ele, nem ele, nem ela, ele. Não, cuidado. Por quê? Porque embora Deus em essência seja espírito, a maneira pela qual Deus resolveu se revelar foi na paternidade, não na maternidade. Ficou claro isso para vocês? Deus se revelou como pai, não como mãe. Então, não confundamos na Bíblia as analogias femininas de Deus com a revelação de Deus. Para quem está chegando agora na live, eu vou dar exemplo para explicar isso. Analogias femininas de Deus é como aquela que eu li em Isaías. Assim como a mãe cuida dos seus filhos, eu cuidarei de você, ó Israel. É uma analogia. Não torna Deus uma mãe. Revelação é diferente. Revelação foi o modus operandi pelo qual Deus, em sua soberania, resolveu se revelar. E Deus se revelou de maneira masculina. Eu sei que hoje, com toda a linguagem politicamente correta, isso é chamado de chauvinismo, patriarcalismo, fascismo e outros ismos mais, mas é o que está na Bíblia. Eu me lembro de uma vez, quando eu dei aula de teologia para alguns alunos em Belo Horizonte, e esses alunos saíam de Belo Horizonte e iam continuar o seu curso de pós-graduação numa instituição em São Paulo. E eu me lembro quando eu encontrei com alguns alunos que eles falaram assim, professor, a gente está apavorado com o que vimos na faculdade de teologia em São Paulo. Falei, por quê? Chegava um professor e falou assim, vamos fazer uma oração para começar o estudo? E todo mundo ficou feliz, porque ninguém orava naquela instituição. A gente estava até perguntando se estávamos realmente num seminário de teologia ou não. E quando o professor foi fazer a oração, ele levantou as mãos para o alto e começou assim, querido Deus, Pai e Mãe que está no céu, Pai e Mãe do universo. Eu até me lembrei, quando eles contaram isso, assim, assustados, de uma versão da Bíblia politicamente correta que estava nos Estados Unidos, que também, para dar vez às mulheres, queria trocar todas as passagens que falavam de Deus como Pai e acrescentar Pai e Mãe. Então, o Pai Nosso também seria orado assim, Pai Nosso e Mãe Nossa que estão nos céus. Houve até alguns teólogos, o Frei Leonardo Boff se encantou por eles uma época, que diziam que era muito machismo dizer que a segunda pessoa da divindade se encarnou na pessoa de Jesus. E a mulher, onde é que fica nessa história? Então, alguns teólogos católicos chegaram a dizer que Maria era a encarnação da terceira pessoa da Trindade. Então, Jesus é o Filho de Deus encarnado como homem, e Maria é o Espírito Santo encarnado como mulher. E pegava aquele texto que fala, a sombra do Altíssimo te cobrirá e o Espírito de Deus estará sobre ti. É lógico, a Igreja Católica nunca endossou essa interpretação de alguns teólogos e até a considerou herética. Houve um anátema do Vaticano a essa interpretação de alguns padres que queriam dizer que Maria era a encarnação do Espírito Santo. Mas, gente, não é nada disso que a Bíblia apresenta. Deus se encarnou como homem.
E por mais que alguns fiquem batendo o pé, mas vem cá, mas por que ele não se encarnou como mulher? Bom, se for levar isso a extremo, eu vou também reclamar. Por que Jesus não se por que Jesus não se encarnou como negro? Por que ele não se encarnou como mãe solteira? Por que ele não se encarnou como alguém com síndrome de Down? Por que ele não se encarnou como uma criança autista? Por que ele não se encarnou como alguém cadeirante? Por que ele se encarnou no século I de nossa era e não agora no século XXI? Ou vou ter mais além, por que Deus não teve várias encarnações e reencarnações e cada dia ele se encarnava com um grupo diferente para todo mundo se sentir contemplado no amor de Deus? Então, um dia Jesus se encarna como judeu, no outro dia ele se encarna como palestino, no outro dia ele se encarna como asiático, como japonês, no outro dia ele se encarna como chinês, num dia ele se encarna como corintiano, no outro dia ele se encarna como flamenguista, no outro dia ele se encarna como mineiro, no outro dia ele se encarna como carioca, no outro dia ele se encarna como uma velha, no outro dia... Isso não vai ter fim. Deus, na sua soberania, quando Jesus encarnou, foi como um homem. E o Pai sempre se revelou em forma masculina. Então, quando o livro, para ter um diálogo maior com a modernidade, coloca Deus se encarnando como uma mulher e o Espírito Santo como uma mulher asiática, até descrita como muito bonita, isso é complicado. Muito complicado. Tá certo? Devemos tomar cuidado com com o exagero dessas visões estereotipadas. Um outro detalhe também, quando alguns falam assim, que o livro acaba com toda a instituição e tudo mais, eu me lembrei da conversa de Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi amada por Jesus. Ela não era de Judá, ela era de Samaria. Então, num primeiro momento, a conversa de Jesus com a mulher samaritana parece validar uma parte do livro A Cabana, quando o livro A Cabana diz, eu li para vocês, que Deus tem filhos e filhas em todos os lugares, em todos os sistemas. Então, isso está certo. De acordo com o Evangelho, Jesus tinha filhos e filhas sinceros no judaísmo e também na região de Samaria, o que os judeus chauvinistas de sua época jamais aceitariam. Tanto é que o Talmud diz que aquele que aceita o pão de um samaritano é igualado ou pior àquele que aceita comer carne de porco, para você ter uma noção. Mas Jesus viu naquela mulher alguém que poderia ser transformada por sua graça. Jesus quebrou os estereótipos chauvinistas do judaísmo da sua época, que só aceitavam como filhos de Deus aqueles que fossem circuncidados, que tivessem uma justiça como dos fariseus, que dessem os dízimos, as ofertas e praticassem todas as regras do judaísmo, as mais de 600 que vão ser sistematizadas depois por Maimônides. Jesus não via desse jeito. Jesus também não ficava preso a questiúnculas teológicas quando ele falou com a mulher assim, o Pai é Espírito, e aqueles que adoram a Deus o adorarão em espírito e em verdade. Aí ela pensou que a fala de Jesus iria endossar uma vida como ela queria. Esse é o problema da cabana. A cabana se assemelha muito àquela mulher samaritana. Porque quando ela ouviu Jesus falando que tinha salvação também para o samaritano, quando ela ouviu Jesus falando que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade, ela viu, peraí, esse judeu está quebrando todas as regras chauvinistas do judaísmo, ele está quebrando aquele legalismo. Aí ela pegou e criou asas e falou assim, mas tem uma coisa, os nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês judeus ficam falando que o correto é adorar lá em Jerusalém. E aí? Aí Jesus, simplesmente, com amor, porém com firmeza, virou para ela e falou assim, vou ler para vocês. Jesus falou com ela assim, deixa-me ver aqui. Olha, Jesus falou o seguinte, ela falou, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Calma, você tá criando asa demais. A salvação vem dos judeus, não é dos samaritanos. E vocês, samaritanos, são salvos, mas vocês estão adorando aquele que vocês não conhecem. Mas nós adoramos aquele que nós conhecemos. Ou seja, o fato de Deus ter filhos e filhas em todos os povos
não elimina a verdade de que Deus tinha um povo eleito, o povo de Israel. Vou repetir, vê se constrói na sua cabeça esse raciocínio. O fato de Deus ter reconhecidamente filhos e filhas sinceros em todas as etnias, em todos os povos do mundo, não elimina o fato de que Deus tinha um povo eleito, o povo de Israel. O Messias era judeu, e a salvação vinha dos judeus, porque o Messias era judeu. Então não era vale tudo. Não, a salvação não vinha dos filisteus, dos romanos, dos gregos, dos hititas, dos babilônios, dos egípcios. A salvação vinha dos judeus. Então, minha filha, calma, calma. Não vá tão longe no seu pensamento, não. É verdade que tem muito chauvinismo do lado de cá e muito legalismo que eu preciso corrigir. Mas não é vale tudo, não. A salvação vem dos judeus. E quem está com a doutrina correta é o povo eleito, o povo de Israel. E agora ele chama a igreja para dar continuidade a esse trabalho. Então, embora Deus tenha filhos e filhas em todo lugar, a salvação não vem do budismo, nem do shintoísmo, nem do islamismo, nem do espiritualismo. A salvação vem do cristianismo. E cristianismo importa em instituição, importa em religião, coisa que o livro abominou. Ah, Rodrigo, mas calma, cristianismo pode ser instituição. O cristianismo, vou repetir para você, o cristianismo não pode ser só instituição, mas ele implica também em instituição. Eu vou dar um exemplo. Eu amo a Laura, é a minha esposa. Agora, para eu manifestar o meu amor com ela, tem de ter uma instituição. O que é isso aqui? É uma instituição. Nós assinamos papel quando a gente casou. Nós temos regras. O casamento é uma instituição também. No livro fala que o casamento não é uma instituição. O erro é se disser que o casamento é só uma instituição. Realmente, se for só uma instituição, aí você está ali por legalismo, por qualquer motivo. Mas é também instituição. Não é somente instituição. E eu quero terminar lendo algumas coisinhas finais do livro aqui, que essas também me assustaram um pouco. E eu quero partilhá-la com vocês aqui, porque elas... Deixa eu ver se eu acho a página aqui. Olha aqui. Já que o livro questiona tantas instituições, tem uma parte aqui na página 189 que é Deus Pai, papai, mulher, né? Isso também, em todo esse discurso de identidade de gênero aí, ideologia de gênero, também é estranho Deus aparecer como uma mulher e ser chamado de papai. Isso confunde a mente também de muitos leitores, principalmente os mais jovens, onde tudo vale, né? Onde o homem pode ser mulher, mulher pode ser homem hoje, só desejar. Então, veja bem, o Mac estava numa conversa com o papai e ele disse, mas está dizendo que não preciso seguir as regras? Agora Mac havia parado completamente de comer e estava concentrado na conversa. Sim, disse Deus Pai. Não preciso seguir as regras? Olha a pergunta dele. Deus está falando com ele sobre o amor, sobre a questão dos mandamentos, né? Olha, eu vou ler um pouquinho antes. Quando ele fala assim, por que vocês, a Trindade, nos deram esses mandamentos? Aí Deus responde, na verdade, queríamos que vocês desistissem de tentar ser justos sozinhos. Era um espelho para revelar como o rosto fica imundo quando se vive com independência. Ou seja, Deus não deu os mandamentos para serem cumpridos. Deus só deu os mandamentos para provar que a gente não pode cumprir os mandamentos. Aí ele fala, está me dizendo então, papai, que não preciso seguir as regras? Agora Mac havia parado completamente de comer e estava concentrado na conversa. Sim, diz papai. Papai é Deus. Em Jesus, você não está sob nenhuma lei. Todas as coisas são legítimas. Por favor. Isso não é bíblico. Todas as coisas são legítimas? Então é legítimo eu ser fiel a Laura e adulterar ao mesmo tempo? Todas as coisas são legítimas, não estou preso a regras, a leis. É legítimo eu dirigir a 80 por hora ou ultrapassar o limite de velocidade. Tudo é válido. E com Jesus não tem regras? Como assim?
não é o que eu encontro na Bíblia. O que eu encontro na Bíblia é diferente. Eu vou ler aqui para vocês João, que é o evangelista do amor, o discípulo amado, que mais escreveu sobre o amor. João capítulo 14, versículos 15 em diante, olha o que diz Jesus. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Aí ele fala, no verso 21, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Este que me ama, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Então, Jesus, o Jesus da cabana, fala que não tem regras para quem está em Jesus, que tudo é legítimo. O Jesus da Bíblia fala que não. O Jesus da Bíblia fala: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E quando eu vou na primeira carta de João, no capítulo 4, primeira carta de João, no capítulo 4, João fala também a mesma coisa. Quer ver? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. João diz assim: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, são elementos assim, como estes que eu citei para vocês, que me fazem ficar muito preocupado com relação a enredos como o livro A Cabana, porque eles são muito bonitinhos, são muito bem escritos, são assim, muito poéticos. É uma maneira muito poética de dizer: é certo que não morrereis. Porque no dia em que abrirem os olhos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a serpente falou com Eva também para comer do fruto proibido, eu não imagino que a serpente apareceu de uma maneira horrorosa. É certo que não morrereis. Não. Deve ter sido lindo. E embora eu preze muito pela qualidade, pela beleza, eu sou apaixonado pela beleza, eu sei que na vida, às vezes, temos que escolher entre a ética e a estética. Se você olhar a oferta de Caim e Abel, a oferta de Abel era feia. Animal degolado, sangue escorrendo. Imagina o mau cheiro num altar cheio de sangue, mosca pousando em cima daquele animal ali. O altar de Caim, não. Cereais, flores, frutas. O altar de Caim era muito mais bonito, era muito mais gostoso, era muito mais desejável. Eu já vi, e a Laura também, ela filmou. Eu não tenho coragem nem de olhar no celular dela. Eu e Laura já vimos na Jordânia sacrifício de animais numa festa muçulmana, onde eles degolam os cordeiros lá. Eu vi isso para representar até o sacrifício de Isaac. É horrível, é horrível, é horrível. Toda vez agora que eu leio na Bíblia sobre o sacrifício de animais no Antigo Testamento, eu falo: Senhor, ainda bem que eu nasci depois da cruz, porque eu não teria coragem de matar um bichinho desse. De Isaac ou para eles? Não, de Ismael. Laura me corrigiu aqui. Ismael, corrigindo o sacrifício de Ismael. Obrigado, meu bem. Tá atento. Eu falo: Senhor, obrigado que eu nasci depois do Calvário, que eu não preciso mais sacrificar animais. Porque eu não teria coragem. Pegar um cordeirinho, um bichinho mais mansinho, e, gente, é horroroso de ver. E o bichinho sofre. É horrível, é horrível. Tem alguns que ficam agonizando assim com sangue espirrando. É horrível de ver. Então, quando eu olho para o Gênesis, depois dessa experiência da Jordânia, e fico pensando no altar de Caim e no altar de Abel, se eu fosse olhar pela estética, pela poesia, pela beleza, eu correria para o altar de Caim. Eu ia preferir que as pessoas conhecessem o altar de Caim. Eu não queria ser da religião de Abel, porque a religião de Abel é feia. Ela é
inapropriada para menores de 18 anos, porque a criança não pode nem ver aquilo. Mas, lendo o texto bíblico, eu aprendo que Deus aceitou o sacrifício de Abel e repudiou o sacrifício de Caim. Então, meus queridos, cuidado, porque nós estamos vivendo num mundo que não quer mais saber de nada que cause sofrimento, a não ser que seja um sofrimento para perder a barriga. Aí tudo bem. Se for um sofrimento para ficar saradão, beleza. Se for um sofrimento para ficar mais bonito, uma cirurgia plástica, aí tudo bem. Mas aquele sofrimento de negar o próprio eu, de aceitar o mandamento de Jesus, mesmo que o meu desejo esteja sendo para outra área, as pessoas não querem isso. Elas não querem o Jesus da Bíblia. Um Jesus que manda pegar a sua cruz e segui-lo. Sabe o que significa isso? Você já imaginou o que era uma morte numa cruz? Já imaginou na época do Império Romano alguém dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga? Que antipropaganda! Alguém numa cultura tão patriarcal que dizia: aquele que ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Vocês vão passar por aflições, assim como eu fui odiado, vocês serão odiados. É isso que eu ofereço aqui para esse mundo. Querem vir ou não? As pessoas não querem esse Jesus. É melhor um Jesus mais descolado. Um carpinteiro com roupa alternativa, que não condene ninguém, que perdoe todo mundo, que ache tudo muito legal, que ama demais para ser um juiz, como está no capítulo 11 aqui. Não é o Deus que a Bíblia apresenta. Esse Deus pode ser bonitinho, mas o sangue dele não redime ninguém. Espero que você tenha aprendido com essa minha reflexão. Eu a faço num espírito de muito respeito àqueles que discordam de mim, mas foram as minhas impressões após assistir o filme e ler o livro A Cabana. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.